Torcedores e torcedoras do Internacional que se ligam aqui no canal Hablamos Grenal, aqui no Pitaco Colorado, eu, Henrique, do canal Hablamos Grenal, vou apresentar para vocês um assunto bem interessante para a gente, que vai nos acometer no final desse ano, né? Uma discussão aí sobre alguns jogadores que estão encerrando seu contrato. E quero saber também a tua opinião sobre se esses jogadores eles deveriam continuar ou não, né? Porque tem alguns jogadores aí, alguns mais importantes, outros nem tanto, que não têm sido utilizados, outros que têm sido bastante utilizados pelo Eduardo Cudê, e algumas contratações feitas esse ano, né? E quero saber a tua opinião sobre esses jogadores para a gente construir aqui um debate, né, sobre a permanência ou não desses jogadores que alguns atravessam melhores momentos, outros nem tanto. Vamos lá, sem mais enrolação. O Dalber que chegou agora, né? O Dalber lateral esquerdo, foi apresentado hoje à tarde. E, bom, ainda tem que mostrar serviço pra gente saber se ele merece a renovação de contrato ou não, né? É um contrato de produtividade, se encerra nesse ano, se não tiver nenhum problema, acredito eu, ou não tiver nada demais da parte do jogador, assim, se não demonstrar tanta qualidade, se não demonstrar tanto empenho, dedicação nos treinamentos, nos jogos, com certeza ele não vai ter seu contrato renovado, não tem grande dispêndio financeiro para o Internacional, então é um bom contrato, né? Encerrando agora no final do ano, onde encerra também a atual gestão, se não for reeleita. É uma opção interessante para a lateral esquerda, porque é um jogador de talento, mas vem de muito tempo parado, teve uma lesão muito grave no ano passado e não voltou a jogar ainda, esse ano, aliás, ou ano passado, né, no final do ano passado, se não me engano, ele se lesionou, e jogou na Fiorentina, jogou no Nice, jogou na Inter de Milão, e é um jogador interessante, né? Para a reserva do René, o René tá jogando muita bola, né, nesse ano. Eu achei que com o Cudê ele não ia jogar tanto, mas tá jogando. Então o Dalber ele vem para ser essa opção que o Tauan Lara era para ser, mas não tem sido, né? Questões físicas aí do Tauan que a gente não precisa mencionar. Rodrigo Moledo, que teve uma suspensão aí da Conmebol pelo doping, né? Num jogo, se não me engano, contra o Independiente Medellín. E já vejo essa opção como não tão interessante, até pela renovação do elenco, né? Eu acho que a gente precisa renovar algumas peças, aproveitar melhor a base, e não que na base tenha tão bons jogadores assim, mas zagueiro, eu acho que assim, para reserva, para as opções que nós temos hoje no elenco principal, com um contrato mais longo, como por exemplo o Hugo Madi, o Vitão, o Nico Hernandes, zagueiro para reserva ele não precisa ser um zagueiro experiente de 35 anos, muito alto. A altura não tem nada a ver com essa questão, mas pode ser um jogador da base, por exemplo, né? E acredito que com renovação de elenco, com troca aí de alguns jogadores, pode vir outro zagueiro não tão experiente assim e que sirva, né, que seja de bom tamanho para grupo. Então acredito que o Moledo eu não renovaria, né? O Dalber não vou dar uma opinião porque a gente ainda precisa ver ele, né? Mas o Moledo eu não renovaria. O próximo é o Mercado, né? 36 anos, tem sido muito importante na temporada. E assim, para grupo, se ele estiver bem fisicamente, se não se lesionar tanto, ele é uma boa opção. Ele começou o ano na pré-temporada lesionado, né? Então já mostra que a idade é uma coisa que está começando a pegar, né? Não sei se é pela questão da idade que ele se lesionou, pode ser por outro problema fisiológico, mas acaba que a idade pega, né, gurizada? Ano que vem ele vai ter 37 anos, né? Então, para as competições que o Inter postula para o ano que vem, né, precisa fazer um campeonato brasileiro melhor, se estiver na Libertadores, através da própria Libertadores, ou ainda até pode pegar uma pré-Libertadores nesse campeonato brasileiro. Se estiver na Libertadores, a gente vai precisar de um grupo muito qualificado para aguentar as competições, né? Porque a gente quer um campeonato brasileiro melhor, a gente quer ir mais adiante na Copa do Brasil e quer disputar a Libertadores o ano que vem de novo, além do Campeonato Gaúcho, lógico, que é importante. A gente precisa de um elenco mais qualificado. Não que o mercado não seja qualificado, é questão da idade, se ele vai aguentar ou não, né? Então eu acho que se estiver bem fisicamente, se tiver como ele está agora, mais um aninho de contrato, como foi feito no ano passado, né? Renovou mais um ano.
porque estava numa fase muito boa ao lado do Vitão, merece uma renovação, para ser uma opção de grupo, né? Não necessariamente sendo titular, que eu acredito que tenha sido assim, que tenha sido pensada a renovação dele. Então, sendo uma opção de grupo, estando bem, eu renovaria com ele. Tudo depende de como a gente chegar no final do ano, de como ele chegar no final do ano. Gabriel, volante, capitão, ex-capitão do Inter, né? Mas que voltou aí, e não voltou mal, né? Não voltou comprometendo, não é uma opção, uma boa opção, né? Uma baita opção como volante. O Johnny tomou essa posição muito bem, jogando muito bem com o Kudê, na saída de bola, na construção de jogadas a partir da zaga, a partir de trás, fazendo saída de três. O Gabriel é uma opção interessante para quando o Johnny for convocado, até para quando o Johnny for vendido, né? Então eu renovaria, 31 anos, né? Não tem muito por que não renovar, né? É um jogador interessante e que eu ficaria com ele no elenco. Rômulo, outro primeiro volante, lateral direito, 23 anos, é um jogador que está emprestado ao Inter, né, pelo Atlético de Minas. Acredito ser uma boa opção, sim, né? Estava jogando muito bem com o Mano Menezes, não recebeu tantas oportunidades com o Kudê, que confiava mais no Johnny, que já tinha trabalhado com ele nessa posição que o Johnny está jogando. O Rômulo é mais versátil, joga na lateral direita, joga até um pouquinho mais adiante como segundo volante, mas como primeiro volante ele foi muito bem, estava muito bem. De todos os acertos do Kudê na Libertadores, na montagem do elenco e na mudança de postura do time em alguns jogos, ter colocado o Rômulo no banco sem ter pelo menos visto ele em jogo, né, em campo, como titular naquela posição em que acredito eu que ele se sairia muito bem, como primeiro volante, como o Kudê gosta de jogar, com um primeiro volante, um segundo à frente, eu acredito que foi um dos erros do Kudê e comentei isso num vídeo até, há algum tempo atrás, quando o Kudê entrou e fez aquela escalação lá contra o Bragantino na sua estreia. Acredito ter sido um erro, um dos únicos erros do Kudê. Teve aquele jogo contra o River Plate lá no Monumental de Nunes, em que ele errou bastante, colocou o Campanharo como meia-direita, enfim. Não é esse o objetivo do vídeo, mas o Rômulo, para mim é uma pena ele não estar sendo aproveitado. Mas, ano que vem, com pré-temporada, com o Gauchão, onde tu vai precisar rodar o elenco, com várias competições, mesmo que o Inter não se classifique para a Libertadores, vai ter bastante competições, porque pode ter uma Sul-Americana. Então, vamos precisar do elenco, vamos precisar de um jogador como o Rômulo, que joga como volante e como lateral direito. Luiz Adriano, 36 anos, centroavante. Eu, pela questão de renovação do elenco, não renovaria, tá? Não pelo Luiz Adriano, que é uma opção interessante, tá? É uma opção boa, assim, de banco, quando tu precisa de um centroavante para cabecear, quando tu tá desesperado por um resultado. Ele pode entrar e nos ajudar bastante. Ele é um jogador muito inteligente, né? Na Turquia ele jogava como 10 até, inclusive, né? Quando jogava um pouco mais atrás, também já jogou assim esse ano também. Dá passes interessantes, é um jogador participativo, mas pega a questão da idade. Então tem o Luca aí pedindo passagem, e que se a gente não valorizar a base, se a gente não valorizar a base, não vamos ter muito futuro, né? O Inter só foi campeão das grandes competições com bastante jogadores da base no elenco, né? E tu tem o Ener Valencia para o ano que vem, que tem contrato de 3 anos, tu ter o Luiz Adriano, tu breca a chegada de jogadores como o Luca, do Ricardo Matias, que está metendo gol na base. Então esse é um debate que precisa ser feito, precisa ser levado adiante. Luiz Adriano eu não renovaria, e não pela qualidade dele. Renovaria se não tivéssemos nenhuma opção no ataque. Mas como temos boas opções, e temos na base bons jogadores que precisam receber mais oportunidades, eu não renovaria com o Luiz Adriano. Uma pena, né? Colorado, de família colorada, um jogador que não tem culpa de suas limitações técnicas, se entrega em campo, se doa em campo, não renovaria com ele, infelizmente. E por último, o Jean Dias, que a gente já sabe, todo mundo sabe a resposta, né? Acho que todo mundo vai concordar comigo. O Kudê, quando chegou, já viu a sua limitação, né? Já viu a limitação do Jean Dias. Acredito até que não tenha entrado nenhum minuto em campo. Com certeza não foi escalado, mas eu acredito que não tenha nem entrado em campo, né? Com o Kudê no comando. Então é meio óbvio, né? Acho que a gente concorda que o Jean Dias foi uma contratação muito errada do Internacional. O Jean Dias também não tem culpa disso. Ele recebeu a proposta e fez o que qualquer um na situação dele faria, né? Um jogador de um time de Série D,
de 32 anos, que nunca jogou num time grande na vida, se tu recebe uma proposta dessa, tu aceita na hora, né? O G Dias está completamente correto. É uma pessoa correta, é um atleta correto. Mas é um atleta limitado para as nossas necessidades, né? Para aquilo que a gente disputa. A gente nunca viu o G Dias num time grande. Então ele não, essa contratação ela nem se justifica. Ela foi uma indicação do Mano Menezes. É uma contratação que não se justifica. Não tem cabimento uma contratação como essa. Uma pena também, porque, né, como eu já falei aqui, G Dias, uma baita figura aí no elenco do Inter, mas, né, não disse a que venho, como a gente desconfiou que o faria. E, enfim, né, uma pena, mas um futebol, ele não é... O futebol, as instituições, os clubes, eles não são instituição de qualidade, né? A gente quer títulos, a gente quer gols, a gente quer entrega em campo. Gurizada, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, tá? Ativa o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. E vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. É tudo @BlamosGrenal lá, tá certo? Um abraço e até a próxima.